Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. A oração ela é a chave que abre o reino espiritual. Amém? Para você entrar na sua casa, você precisa de uma chave que abre algo material. Mas a oração ela é a chave que abre as portas. São vários portais, né? Jerusalém tem 12 portas. A Jerusalém espiritual também tem os seus portais. Eu já vi esses portais em linha, né, vertical e em linha horizontal. Então, são 12 portais também. E a oração, ela tem uma dimensão espiritual. Ela age numa dimensão espiritual. Para que você possa abrir, né, o Espírito Santo abrir essa porta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Passar da 12 você não volta. Amém? Na 12 você tem que parar. Se você ainda não foi convidado a entrar na regiões celestiais total, você para. Eu já parei, né? Então ele move o coração de Deus. A oração ela move o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando há intercessão sincera, arrependimento sincero, confissão sincera, Deus ele entra, né, na sua própria existência para permitir um tempo mais a cada um de nós a demonstrar o verdadeiro arrependimento nosso, a verdadeira confissão. E nós queremos falar de uma oração que você é o templo, o tabernáculo de Deus. Aquele tabernáculo que Moisés edificou no deserto. Porque nós estamos num deserto, mas nós somos o tabernáculo do Senhor. Amém? Diz assim: eu sou o tabernáculo de Deus. E quando nós oramos, né, despertamos em nós a chama pentecostal. Porque se nós pararmos de orar, cessarmos a nossa oração, lá no livro do profeta Isaías diz a palavra do Senhor que muito se admirou o Senhor que não houvesse um intercessor sobre a face da terra. Então, quando nós paramos de orar, quando você para de invocar o nome do Altíssimo, você fica como uma oração de criança. Fica aquela oração simplória, né? Mas quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, você nota que no tempo do início da oração é você, mas você quando continua orando, você percebe a presença do Espírito Santo já orando em sua boca, né, dando continuidade à intercessão. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Eterno. Então ele começa a purificar a nossa oração, né, a peneirar as nossas palavras, torná-las mais lúdicas diante do Criador, diante do Rei, né, do Senhor. Então, assim como o homem natural, ele necessita do alimento natural, o homem espiritual, ele precisa desse alimento que é a oração.
O homem espiritual, ele precisa ser alimentado. E quando nós alimentamos esse homem espiritual, começa a acontecer uma renovação. Nós provocamos em nós mesmos uma nova unção. Nós provocamos dentro de nós, né? E dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, na nossa comunidade, até mesmo na nossa nação, nós provocamos uma unção renovada, provocamos a ação do exército do Deus vivo, e nós mudamos. Eu disse, né, e sempre falo, que Deus muda a história do homem e transforma o nosso coração, porque há intercessores. E eu sempre estou dizendo aos pais, nunca desista dos seus filhos. Estou dizendo sempre aos filhos, nunca desista dos seus pais. Nunca desista da sua comunidade, nunca desista da sua família, parentela, através da oração. Nunca desista dos seus sonhos, ainda que mais distante esteja, que você não está vendo uma luz lá no final do túnel, mas não desista dos seus sonhos, através da oração. Porque às vezes nós nos revoltamos, nós temos uma aparência emocional, aqui uma aparência do homem da terra, ela traz a emoção em evidência. Então nós nos revoltamos às vezes e achamos que Deus anda surdo, que o Senhor não nos responde. Mas Deus conhece o nosso amanhã. Nós mal conhecemos esse momento que eu estou aqui em pé atrás desse púlpito aqui. Então a oração quando você permanece em oração, eu botei aqui, torna-se como um desafio. Você está perseverando, diz a palavra do Senhor, né? Com perseverança, com toda perseverança e súplica. Torna para o homem natural, né? Esse homem natural, torna para ele cansativo. O homem natural. E para o homem espiritual, quando ele começa a receber do pão espiritual, que é a oração, ele a sobrepuja sobre o homem natural. Estão entendendo o que nós estamos querendo falar? Então, a oração que você entra nesse desafio, que para o homem natural é extremamente cansativo, é chato orar para o homem natural. Para o homem natural, dobrar o joelho, né? Não é uma posição boa para o homem natural. Para o homem natural, ele perde horas a fios, às vezes até noite, madrugadas, perdido no meio da tecnologia, porque o homem espiritual, ele está sem pão, sem o alimento. Quando você entra nessa perseverança da oração, nós recebemos de Deus, é automático. Você começa a receber do Senhor essa nova unção. Deus começa a te trazer dentro de você a unção de paz, eu botei aqui, a unção da sabedoria, a unção do entendimento e a unção do conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus? Ninguém. Mas no momento da oração, você recebe essa unção do conhecimento de Deus. Naquele momento que você está ali, na posição de humilhação perante Deus. Pastor, mas Deus só responde a oração de joelho? Não. Porque muitos, às vezes, não têm condição alguma de se ajoelhar. Outros estão acamados, nem tão pouco pode sentar. Mas é a oração espiritual, o homem espiritual, ele tem que estar
inclinado, no estado de humilhação perante a Deus. Amém? Ele tem que estar curvado, inclinado diante de um rei. Ninguém se apresenta diante de um rei, a não ser que ele ordene, se ponha de pé. Mas, enquanto ele não ordenar, nós temos que estar curvado diante de um rei. Amém? E é esse homem espiritual que precisa estar curvado. Esse homem espiritual, ele precisa ser cheio do Espírito de Deus. Enchei-vos do meu Espírito, não é assim que diz a palavra, o apóstolo Paulo, falando? Enchei-vos do meu Espírito e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a mente corrompida, a mente espiritual é transformada, porque você está se alimentando. Você termina um café da manhã, se é a mulher, já pensando o que eu vou fazer para o almoço. O homem espiritual, ele precisa também dessa porção do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, da janta, de uma fruta. Ele precisa dos intervalos. Então, orando em todo o tempo, diz a palavra do Senhor. Não precisa você interromper o seu diálogo com Deus. Amém, igreja? Não há necessidade. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós recebemos uma porção viva. Diz assim, eu recebo essa porção viva sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo. Por que nós consolidamos os 3 pontos, né? As três etapas do homem, espírito, alma e corpo? E são 3 etapas que nós temos. Porque com a oração, o seu corpo, ele se revigora. Há uma chama que te põe de pé. Há uma chama que te dá vigor de dias. Te faz forte. Quando muitos olham e dizem assim, né? Essa mulher aí, 65 anos. Mas vai ver essa mulher de 65 anos trabalhar. Né? Vai observar. Às vezes, a jovem chega lá, estou com isso, estou com aquilo, estou com isso. Né? E eu estou ali, perseverando. Mas eu estou ligada na oração, porque se eu ligar no corpo da Roselena, realmente eu não vou ter vigor de dias. Então eu preciso me ligar em espírito, para que haja um vigor neste corpo, para que eu possa dar conta de tudo que Deus precisa que dê conta. Assim é na vida qualquer, eu estou falando da área minha, da minha área. Mas a sua área, qual é a área que está mais débil? Qual é a área da sua existência física, humana, terrena, que anda débil? Procura ver na oração, na intercessão, para você se aproximar de Deus e realizar o mover de Deus. Realizar esse mover dentro de você, que passa a ser como uma adrenalina. Quantos jovens vão para a academia e tomam esses complexos aí que deixa eles parrudão, né? Fica até feio, parrudão. Né? Anabolizante, né? Fica parrudão, fica feio, cheio de músculo. Mas eles estão lindos para eles. E para alguma jovem que admira o corpo deles, né? Mas nós temos que buscar essa robustez espiritual também. Porque se o espírito está bem, a alma está bem, o corpo está bem. Mas se o espírito andar débil, a alma está sobrepujando sobre o espírito. E o corpo começa a se debilitar, não por causa da idade, mas por falta do alimento espiritual. Porque nós somos espírito e possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então quem tem que ter força é o espírito, não é a carne. Amém, igreja? Ela recebe de Deus a porção que ela necessita. Então diz assim comigo, eu preciso receber
esta unção da parte de Deus. Aleluia, amém. Você precisa e eu preciso receber essa porção. Hoje o homem ele anda muito acelerado. Eu vejo pela Roselena. O homem anda muito acelerado, com muitos compromissos. E se a Roselena piscar o olho, a oração fica para o último plano. E se der, né, se der. Eu lembro que quando nós passamos por aquela chikungunya, eu fiz um propósito com Deus. Falei, eu não vou deixar de dobrar o meu joelho. Né? Eu falei, não vou deixar, Senhor. Eu ensaiava para dobrar o meu joelho. Ensaiava uns 10, 15 minutos depois para conseguir sair do joelho. Ainda disse, não vou botar almofada. E de lá para cá não botei mais almofada mesmo. Eu botava almofadinha porque às vezes ficava uma hora. Aí eu achei que não. Falei, não vou botar almofada. E continuei na minha intercessão normal. Aí ficava, depois que abri os olhos, né, deixava falar com o Senhor, ficava, qual é a mão que vai, qual é o braço, né, qual é a perna que vai, né? Ficava ali ensaiando um jeito de sair da opressão, dessa pressão que está sobre a terra. Nós sabemos que tem pessoas que entram no escritório, que entram numa sala de aula para dar aula, que entram no seu salão, né? E passa o dia inteiro atendendo um cliente, um paciente, atendendo a sua tarefa, qual é o seu lado profissional. E o tempo para a oração realmente fica diminuto. E quando a pessoa chega em casa, está exaurido, cansado, desgastado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né? Tudo mente. Aí, esse momento do deleite da palavra, do deleite da oração, do deleite da comunhão, já entra no cansaço físico e faz com que o homem adormeça. E nesse dormir, ele dorme físico e espiritual. E nós não podemos, eu não posso, você não deve. Amém, igreja? Por quê? Para que nós possamos sair, viver na pressão que estamos vivendo, mas sair dessa opressão que nos prende e nos tira até a alegria de ler a palavra, de nos deleitar no estudo bíblico, de nos deleitar na comunhão, no louvor, na adoração e até mesmo na oração. Aí ficamos esquecidos de uma intercessão maior. Entramos na intercessão familiar, orando pela família, né? E eu dou nome das famílias que eu estou intercedendo. Senhor, abençoa fulano, cobre com... Não? Então nós passamos numa oração corriqueira e não permitimos que o Espírito do Senhor faça a intercessão. Não é Ele que geme com gemidos inexprimíveis? Às vezes nós não percebemos o desamor do nosso próximo. Nós não percebemos a carência, o desamor e a carência, a necessidade, porque nós estamos com um amor só para a gente, não estamos dividindo esse amor, principalmente nos domésticos da fé. Porque estamos muito ligados em nós mesmos, na nossa intercessão. Priori, aquela coisa que é minha, eu vou falar para meus filhos, para meus sobrinhos, meus genros, e não entramos na intercessão que o Espírito de Deus deseja entrar. Porque para que Deus entregou a terra a quem? Aos homens. Então, Ele, para agir na terra, Ele precisa de quem? De você. Precisa de mim. Amém? Ele precisa que eu abra minha boca para que Ele possa usar os meus lábios
para interceder, às vezes por uma nação, às vezes por uma situação na nossa comunidade, no nosso Brasil. Não há intercessores, né? Se não há o espiritual, eu coloquei que não há crescimento. Amém? Se você não deixa seu espírito sobrepujar sobre a sua alma, sobre o seu corpo, você fica um ser na terra mirrado, esquelético, sem alimento. Amém? Então nós precisamos buscar o espiritual, nós precisamos buscar. Eu coloquei aqui, se eu não busco o espiritual, o que adianta eu conquistar todas as coisas? A própria palavra diz, o que adianta o homem, né, conquistar o mundo e perder a sua salvação? Então todas as coisas que a gente conquista na terra, não tem valor. Passa a ser sem valor algum. Porque não está vendo o espiritual. Não está vendo o espiritual. Então, o homem compra mansões, o homem compra carros importados, o homem compra, né? Tem milhões, ganha milhões de dinheiro por mês. Mas o que adianta esse dinheiro para ele? Só para ostentação humana. Mas o espiritual, para onde vai? Então, se não há espiritual, não há crescimento. E todas as coisas alcançadas nesta terra passam a ser um peso sem vida. Né? Passa a ser... É bom você ter dinheiro, é muito bom ter dinheiro. É muito bom. Mas é preciso que você também tenha o espiritual. Andar em equilíbrio. Andar em equilíbrio. Eu lembro, né, quando o exército de anjos se apresentou para mim, marchando, né? Pilotão de 3, marchando, passando por mim, né? Aquele barulho, né? E o que estava na frente era o arcanjo Miguel, que estava na frente, puxando aquele pilotão, e deram aquela parada, marchando, sem parar, né? Aí ele saiu de lá, veio, né, marchando, se colocou diante de mim, né, se apresentou para mim, bateu continência marchando, e ao mesmo tempo o pilotão de 3 também estava virado do meu lado, né, marchando ao mesmo tempo dele, e deu ordem de descanso, e ele diz: eis que o teu universo entrou no equilíbrio perfeito, aguarde os acontecimentos. E deu dia, e era aquele dia mesmo. Mas a mulher natural, ela estava olhando a data, né? Ele falou assim: aguarde os acontecimentos. Não, eis que sou enviado do Deus Altíssimo para te servir. O teu universo entrou no equilíbrio perfeito. Aguarde os acontecimentos. Se eu não me engano, dia 28 de fevereiro, né? E no outro dia, na realidade, na terra dos viventes, era 28. Eu falei, 28? Acho que é 28 mesmo, tá? Tá escrito lá a visão. 28 é amanhã, mas aí o exército já estava... Porque eles andam no reino espiritual, não andam nas coisas da terra. Amém, igreja? Então, nós precisamos buscar esse valor se queremos andar satisfeitos na terra. Completo. O que é andar satisfeito? É andar completo. Se com 10 reais, se com 10 bilhões, mas você está completo. O seu equilíbrio está certo. O seu universo. Qual é o meu universo? Qual é o seu universo? Espírito, alma e corpo. Amém, igreja? Esse é o nosso universo. Esse é o seu universo. Espírito, alma e corpo. O que ele quis dizer para mim? O seu espírito, a sua alma, o seu corpo entrou no equilíbrio, né? Aguarde esse acontecimento daqui para frente. E mudou a minha história mesmo. Mudou a vida da Roselena totalmente. Amém, igreja? Então nós precisamos
de estar nesse ambiente, né? Nós precisamos estar num ambiente nosso, seu, um ambiente espiritual, físico. As coisas da terra foram para ser conquistadas, mas o seu ambiente interno, ele está em evidência. Ele está trabalhando 24 horas por dia. Ele está trabalhando. E é engraçado, se você não consegue trabalhar 24, 48, você tem que ter um descanso, né? Mas o nosso espírito não. Ele não precisa de descanso. Ele não se cansa. Ele trabalha e não se cansa. Então nós precisamos buscar, né? Reconquistar os valores dessa terra. Diz assim, eu preciso reconquistar os valores dessa terra, que é a alegria, a paz, a saúde, a prosperidade e tantas outras coisas mais. Que é conquistado, igreja, pelo homem espiritual. Nós precisamos buscar isso. E nós buscamos nessa oração do tabernáculo. Nós buscamos nessa oração do tabernáculo. Nós vamos estar ministrando sobre a oração por um tempo, para poder trazer esse despertamento, essa renovação do nosso ministério, da sua casa, do meu lar, amém? Da sua vida pessoal, da sua vida em família, da sua vida como igreja, da sua vida como, né, na parte social, porque nós precisamos entrar nessa unidade do corpo. A Bíblia é muito clara, né? Em Amós 3,3, estarão dois juntos se não houver acordo entre si. E o primeiro acordo que nós como igreja precisamos ter é o acordo da vida espiritual. Porque as outras coisas vos serão o quê? Acrescentada. Então nós vamos, eu não vou conseguir, nem vou correr com esse estudo, que é um estudo, né? Sobre a oração. Nós vamos nesse momento a estar de pé, porque já são 9 horas, né? Vamos estar de pé, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, tá? Estar de pé e vamos fazer uma declaração. Uma oração declarando. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.